Imagine esperar por algo extremamente importante, porque você sabe que aquele momento vai acontecer, mas não sabe exatamente quando. Agora imagine que quando esse momento finalmente chega, metade das pessoas simplesmente não está preparada. Foi exatamente isso que Jesus descreveu em uma das parábolas mais impactantes que ele contou. Uma história sobre 10 virgens esperando a chegada do noivo. 5 estavam prontas, 5 não estavam. E quando o momento decisivo chegou, a diferença entre elas se torna impossível de ignorar. Nesse vídeo, você vai descobrir o que Jesus quis ensinar com a parábola das 10 virgens, o que realmente representa o óleo nas lâmpadas e por que essa história é um alerta profundo sobre preparação espiritual. E essa parábola não fala apenas sobre o futuro, mas ela fala sobre como nós estamos vivendo no momento presente, agora. E essa parábola aparece no livro de Mateus, capítulo de número 25, e Jesus estava ensinando sobre o futuro, sobre vigilância e sobre a importância de estar preparado para a sua volta, porque na cultura judaica da época, os casamentos eles eram eventos extremamente importantes. O noivo costumava ir buscar a noiva à noite, porque um grupo de jovens também acompanhava esse momento com lâmpadas acesas, participando também da celebração. Era um momento de alegria, de festa e de expectativa, mas havia um detalhe importante aí: ninguém sabia quando o noivo chegaria. Então Jesus começa dizendo: o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. Mas existe uma divisão, logo no início da história, uma divisão clara. 5 delas eram prudentes, só que 5 eram insensatas. 5, todas elas tinham as lâmpadas, todas elas estavam esperando. Todas estavam ali no mesmo lugar, mas havia uma diferença crucial entre elas, que as prudentes levaram óleo extra, as insensatas não levaram. E o noivo demora, a espera se prolonga e todas acabam adormecendo. E isso é muito interessante, porque o problema não era dormir, porque realmente, imagina a expectativa, porque a gente tem cansaço, então a gente precisa descansar. Não está errado dormir. O problema era não estar preparado para a demora, não estar preparado para imprevistos. Então, no meio da noite, alguém anuncia: o noivo está chegando. Então todas acordam e começam a preparar as suas lâmpadas, mas só aí as insensatas percebem algo muito preocupante, que as suas lâmpadas estão se apagando, mas elas pedem óleo aos prudentes. Só que o óleo não pode ser compartilhado naquele momento, porque senão iria faltar para elas. Então nenhuma e nem outra conseguiria chegar. Então elas foram orientar para poder comprar. Então elas precisaram sair comprar, porque aquele óleo não poderia ser compartilhado, porque enquanto elas estão fora, o noivo chega. E as prudentes entram com ele e vão para a festa, e a porta se fecha. Depois as outras voltam e dizem: Senhor, abre-nos a porta. Mas a resposta é chocante: eu não as conheço. Então Jesus conclui a parábola dizendo: Virgem, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o noivo virá. E o que essa parábola nos leva a uma pergunta muito séria: o que significa estar preparado espiritualmente? Porque todas as virgens, elas tinham algo em comum. Todas tinham lâmpada, todas estavam esperando, todas estavam no mesmo lugar, mas apenas a metade estava realmente preparada. E isso revela algo muito importante: a preparação espiritual não é apenas aparência externa, não é apenas estar perto da fé, não é apenas
participar de ambientes religiosos. Existe algo que é muito mais profundo, que é um relacionamento real com Deus, uma vida espiritual viva, algo que não pode ser emprestado de outra pessoa. Porque somos nós que temos que desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Somos nós que temos que desenvolver, porque o azeite, ele é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Nós somos essa lamparina que precisa estar acesa na volta do noivo. Porque através das lamparinas acesas, desculpe, através das lamparinas acesas, que as pessoas que estão na escuridão vão enxergar o caminho para poder também encontrar com o noivo. O azeite extra representa que vai ficar um momento que vai ficar muito escuro demais e que nós precisaremos ter azeite extra, porque a gente aguentar o momento da espera, para a gente suportar o momento da escuridão, para a gente estar aquele azeite extra para poder encontrar com o noivo. Então, algo que você não pode emprestar. Vida espiritual, relacionamento com Deus, cada um precisa desenvolver o seu com Deus. Eu não posso, por exemplo, colocar o azeite que eu tenho sobre a minha vida, pegar ou simplesmente lançar sobre você, não. Mas você precisa buscar da fonte. E comprar esse azeite significa que você precisa buscar esse azeite todos os dias, ter essa azeite, ter essa unção sobre a tua vida. Porque só vai enxergar o noivo quem tiver com a lamparina acesa, quem tiver o azeite. E isso só é possível desenvolvendo um relacionamento sincero e profundo com Deus. E a parábola das 10 virgens ao mesmo tempo também é um alerta, mas também é um convite. Ele nos lembra que a vida espiritual não pode ser adiada indefinidamente, porque em algum momento o noivo vai chegar. Chega um momento em que as decisões que tomamos, elas se tornam visíveis, porque toda decisão, toda escolha, ela tem uma consequência, e a consequência um dia ela chega. Porque a preparação verdadeira acontece antes do momento decisivo, ou seja, antes do noivo chegar, a gente precisa estar preparado. A gente precisa ter o azeite, ou seja, a gente precisa estar com as nossas lamparinas, com a nossa vida espiritual em dia, a nossa vida espiritual com vida, a nossa luz brilhando. E a gente precisa estar preparado, porque, como nós vimos nos outros vídeos, nas outras parábolas, a gente não sabe quando o noivo irá voltar, a gente não sabe quando a trombeta vai soar, a gente não sabe quando o Senhor da casa irá retornar novamente, a gente não sabe, mas a gente precisa estar preparado como se a qualquer momento o noivo viria, porque a gente não sabe, então a gente tem que estar preparado. E a pergunta mais importante dessa parábola, seja simples, mas é muito importante a gente parar e pensar: se o noivo chegasse hoje, a nossa lâmpada ainda estaria acesa? Nós seríamos como as 5 prudentes ou como as 5 insensatas? Qual é o retrato nosso da vida real? Se nunca parou para pensar, pense nisso. E logo depois dessa parábola, Jesus conta uma outra história igualmente profunda. Uma parábola sobre 3 servos que receberam talentos do seu senhor. Cada um deles recebe uma responsabilidade, mas a forma como cada um responde revela algo essencial sobre fidelidade. Porque no próximo episódio da série Parábolas de Jesus, nós vamos explorar a parábola dos talentos. E você vai descobrir o porquê que Jesus ensinou que não basta apenas esperar o reino, é preciso você viver de forma responsável enquanto nós esperamos. E se esse vídeo aqui teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós, e continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.